estão disseminadas em diferentes segmentos, tais como administrativo, espiritual, doutrinário, dependendo da denominação utilizada em cada centro. Por esta razão, a implantação da área precisa se estabelecer a partir de um diálogo tranquilo e amplo que permita aos trabalhadores compreenderem os benefícios do trabalho sistêmico destas atividades. O que está sendo proposto? Que a Casa Espírita crie uma atividade chamada atendimento espiritual. E nós vamos ver aqui que essa atividade espiritual engloba vários serviços que normalmente as casas espíritas têm separado. E por estarem separados, muitas vezes não recebem a atenção necessária, a importância que tem. O atendimento espiritual é super importante, porque é uma das atividades basilares para quem chega na casa espírita, procurando consolação, procurando esclarecimento, procurando conhecer a casa espírita e o espiritismo. Então, essas atividades devem receber uma atenção especial, ter uma equipe voltada para dar qualidade a esse trabalho e não fazer de qualquer maneira, como muitas vezes a gente vê na casa espírita acontecer. Seguindo, as atividades que integram o atendimento espiritual são, botei em vermelho porque é o que a gente vai trabalhar hoje, recepção e acolhimento. Atendimento fraterno através do diálogo. A explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Abrindo só um parênteses para dizer que a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita é diferente da reunião pública. O objetivo da reunião pública é transmitir conhecimentos de doutrina espírita do Evangelho para o público que comparece à reunião. A reunião de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, ela já é diferente. Ela é organizada com temas do Evangelho consoladores, direcionado para as pessoas que procuram a casa espírita diante de necessidades espirituais, emocionais e diversas. E a casa espírita, através de todos esses serviços aqui, vai tentar atender a pessoa que adentra a casa espírita. Então, continuando, temos ainda o estudo do Evangelho no lar, a irradiação e prece para os enfermos, a irradiação e prece para os desencarnados, o passe e a água magnetizada. É necessário que o Centro Espírita desenvolva um trabalho de atendimento espiritual com calor humano e eficiência para acolher os que procuram ajuda ou informações. Está aí, está vendo? São vários serviços que a Casa Espírita pode juntar com uma única preocupação e dar qualidade. Vou citar um exemplo. Muitas vezes a Casa Espírita diz assim, coloca lá na caixinha, bota ali na frente o papelzinho com o nome do enfermo e do desencarnado, mas não explica para as pessoas o que é feito com aquele papelzinho. O que é feito depois que a pessoa bota o papelzinho lá com o seu enfermo ou com o seu desencarnado? Que atividade a Casa Espírita faz para atender aqueles pedidos que deixa lá no papelzinho? Tudo isso faz parte do trabalho do atendimento espiritual e a Casa Espírita precisa se preocupar com isso. Nós vamos agora passar por esse momento de atividade que vai ser rapidinho, mas muito importante. Vou pedir ajuda aqui para vocês distribuírem esse caso. Vitório, alguém passa para o lado de cá, ele passa para o lado de lá. Nós leremos junto esse caso e depois vamos fazer o jogo dos erros. Todo mundo conhece o jogo dos erros, né? Então, no texto, as pessoas vão descobrir, em termos de atividade de recepção e acolhimento, o que não faltou para que a Casa Espírita realizasse a fim de cumprir esses princípios de recepção e acolhimento.
Eu espero que vocês se identifiquem com o texto, mas descubram... Ah, vai precisar acender a luz? O pessoal lê? Eu só não sei onde. Ah, obrigado. Então, eu vou ler com vocês aqui e depois, rapidamente, nós vamos abrir para que vocês comentem o que vocês descobriram que faltou nesse momento na casa espírita. Usando a sua visão do que é a recepção e acolhimento, encontre no texto os erros praticados durante a reunião pública da casa espírita. Um casal chega à casa espírita para assistir à reunião pública de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Entram, olham em volta, hesitantes, até que um sentado em uma das últimas cadeiras do salão, aponta para uma mesa próxima à entrada e diz: tem que assinar o livro de presenças. Dirigem-se então à mesa, assinam o livro e em seguida sentam-se em duas cadeiras do salão, aguardando a hora de início da reunião. No horário convencionado, o dirigente se posiciona à frente da plateia, faz um cumprimento geral de boa noite e em seguida escolhe ao acaso um dos trabalhadores da casa presentes para fazer a leitura de uma página de uma obra de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, este trabalhador se dirige à frente da plateia, pega o livro, se encontra à mesa, abre-o também ao acaso e faz a leitura da mensagem. Após terminada esta, coloca o livro sobre a mesa e volta ao seu lugar. O dirigente, então, retoma a palavra, faz uma longa prece inicial e, logo em seguida, informa que está iniciada a reunião. Convida em seguida o expositor responsável pela palestra da noite, citando-o pelo primeiro nome e lhe concedendo a palavra para o início da tarefa. Após 50 minutos, terminada a exposição, o dirigente faz um breve agradecimento ao expositor, faz a prece de encerramento e, em seguida, informa que os que desejarem tomar o passe podem aguardar próximo à porta da sala de passes e os que não quiserem podem se retirar. O casal visitante, sem saber exatamente o que seria aquela atividade, se retira do centro, enquanto, ainda sobre a penumbra da luz fraca que substitui a iluminação do salão após a prece, os interessados se dirigem para a fila que se formava próxima à porta da sala de passes. Isso não acontece na casa espírita? Agora, o que faltou aí, gente? Vamos lá. Faltou alguém para direcionar, explicar o funcionamento, o que aconteceria ali naquele dia, né, o que era o passe, qual a finalidade deles estarem ali, o que seria aquela reunião. Vamos por parte. O que faltou quando o casal chegou? Boas-vindas, né? Alguém que estivesse lá, boa noite, o que vocês, é a primeira vez que vocês estão vindo, não é isso que acontece? Não teve isso nessa reunião, né? O casal chegou lá, ficou olhando, aí um dos frequentadores sentados disse: tem que assinar ali o livro de presença, e só. E mesmo assim, esse trabalhador ainda fez um favor, porque, na verdade, se ele não diz isso, a pessoa nem ia assinar o livro, né? Porque nem sabia disso. E o que acontece depois? Eles sentaram. Antes de sentar, já tinha que explicar o que era aquela reunião. Uhum. O que iria acontecer ali. Em relação ao dirigente, o que o dirigente poderia ter feito que não o fez? Às vezes, existem
Ótimo. Tem alguém aí que está a primeira vez? Poxa, isso é um incentivo que se pode fazer, né? Para que as pessoas se sintam realmente acolhidas. Não é assim, vamos fazer a prece inicial e vai começando, coisa e tal. Diga, do Carmo. Isso é muito importante, esse acolhimento que você falou, quando a pessoa chega, né? Uma pessoa nova, né? Perguntar o nome, se apresentar, nós nos apresentarmos e a pessoa se apresentar, porque a Rafaela foi uma trabalhadora aqui do nosso sétimo seu, que era do GESC, né, dos Servidores de Cristo, ela se mudou para o Paraná. Então, chegando lá no Paraná, Curitiba, né, ela procurou uma casa espírita. Ela ficou nessa casa espírita 6 meses, ninguém nunca perguntou o nome dela. Tá vendo? Que acolhimento é esse, hein? Ninguém nunca... Aí o que ela fez? Ela saiu, foi para outra ali, está trabalhando. Ela implantou até o que seria o ENEF aqui, que ela era muito ativa no ENEF, implantou na casa e está dando super certo. O pessoal ficou tão empolgado com o trabalho da família lá, e estão fazendo 3 vezes no ano, e ela está super trabalhando. Quer dizer, a primeira casa que ela ficou 6 meses, e ninguém perguntou quem era ela, perderam uma grande trabalhadora. Viu? Perdeu. A pessoa entra muda, sai calada e ninguém fala com ela. Chega uma hora que ela desiste, né? Desiste de ir lá. Ela ficou 6 meses e ninguém ficou sabendo quem era ela, o que ela poderia oferecer à casa, inclusive, e receber da casa, né? Aí a Márcia até fala, eles não sabem a trabalhadora que eles perderam, porque a Rafaela sempre foi muito ativa no nosso trabalho. E aí, vamos voltar lá. O dirigente fez a prece, iniciou a reunião, e aí como é que ele faz a recepção do expositor? Não, esse aqui é o José. Toma, José, a palavra é sua. É assim que se faz, gente? Como é que faz, então? Faz parte na casa X, nome SUS, contemplando, enfim, falar que é o nome da casa do expositor. Aí é que é difícil. Tem um roteiro lá no nosso grupo lá. Normalmente eles esquecem até de onde o expositor está vendo. Quer lembrar a casa? Mas é a questão. O expositor também tem que ser acolhido. Ele está ali para fazer uma atividade importante e a casa, às vezes, diz assim, vem aí, a palavra já é sua, e passa a palavra, não fala nada sobre o expositor, se é um trabalhador da casa, se é um companheiro convidado de outra instituição que está indo lá visitar e fazer aquele trabalho. Isso também é importante, gente. Veja que o acolhimento é nos pequenos detalhes que faz toda a diferença. E lá no final, né? Terminou a reunião. Ainda tem uma coisa. Viu como é que foi feita a preparação? A pessoa tá lá sentada e diz assim, fulano, vem cá ler a página. É assim que a gente faz? Não seria muito mais interessante que dentro da reunião da casa tivesse alguém que dissesse assim, olha, você pode fazer a leitura da página na reunião que vem, que aí a pessoa já em casa, já lê a página, já se prepara, que aí não vai ficar insegura, não vai ter erro de dicção, porque ela já treinou a leitura da página, e vai ficar tudo certo. Agora, pegar assim ao acaso, a pessoa está lá sentada quietinha, vem cá ler a página, Deusete, lê a página aqui para a gente. Não é assim que acontece. Né? Outra questão, ao invés de ser acolhedora a leitura da página, ela passa a ser uma coisa que às vezes constrange, às vezes a pessoa não está preparada, está lendo já para o público sem ter passado os olhos na página antes, aí vai gaguejar, às vezes, uma palavra, vai ter dificuldade de estar lendo em voz alta uma coisa que ela não leu antes. Não? O Auro lembrou bem. E a prece do dirigente, né? Virou uma palestra, né? A prece do dirigente. Também não pode ser assim.
a atividade mais importante é a palestra doutrinária. Então, o dirigente tem que ser sucinto, fazer toda a apresentação, perguntar e dar saudação e boas-vindas aos que estão presentes, tanto novatos ou não, fazer uma prece simples, passar a palavra ao expositor, apresentando ele dignamente, dizendo se ele é um trabalhador da casa ou se é alguém convidado de outra instituição. Se a prece vira uma palestra, as pessoas já ficam incomodadas. Se a pessoa está de olho fechado e a prece nada de acabar. Está de olho fechado, a prece não acaba. A prece, ao invés de ser alguma coisa que vai preparar as pessoas, cria uma agonia. A pessoa já fica agoniada que a prece não acaba. Não, se a prece daquele tamanho, imagina a palestra. A pessoa que não conhece pode imaginar isso. Ricardo, uma vez o Mileco veio fazer uma palestra no SEDAC mesmo, lá no Caxias, né, na Gastão Reis. Aí ele falou que uma vez ele foi convidado para fazer uma palestra numa outra casa, a pessoa que fez a prece em 40 minutos. Aí quando a pessoa terminou a prece, ele deu boa noite e foi embora. Mas fez o certo. Aí iam querer que ele fizesse a palestra em 1 minuto, porque a prece tinha custado, levado 40, né? Não tem como, gente. Não pode ser assim. E agora, lá no final, o que acontece? Diga, Dogete. Ela só esqueceu de complementar. Foi o que eu queria fazer. Ele falou que as pessoas ali foram para determinado tempo. Uhum. O cara usou 40 minutos, ele usou 20 minutos restantes e foi embora. Até depois aquele jeito falou: mas você fez a palestra muito claro, ele comeu parte do tempo e as pessoas tinham compromisso. Respeitar o tempo. Respeitar o tempo é muito importante. Se as pessoas sabem que a reunião é de tal horário até tal horário, e aí chegam no momento que o expositor bate aquele horário que todo mundo está esperando que seja do término, ele continua falando, vai dar problema. E aí, se é por culpa do dirigente, pior ainda, né? Aí que fica mais desconfortável. Porque também é de bom uso, né? O dirigente dizer assim, ó, companheiro, o expositor, você vai ter tantos minutos para fazer a palestra, no horário tal, você termina para a gente dar prosseguimento ao final da reunião. Não deixar em aberto e dizer assim, não, agora corta aí, porque o expositor se prepara para o tempo que você der a ele. Se você não der o tempo, depois fica constrangedor você mandar ele encerrar a palestra no meio do assunto que ele está tratando. E lá no final, a mesma coisa. Por que o casal se retira e não fica por passe? Ninguém sabia, ninguém disse para ele o que era, né? Mas se ele tivesse feito a recepção, sabendo que o casal era a primeira vez que ia ali, não tinha noção de doutrina espírita, ele, na hora de encerrar a reunião, ele tem que explicar o que era o passo para o casal que estava chegando a primeira vez saber se ia ou não. Uhum. Perfeito. Poderia até estar precisando. E é o que o Auro colocou bem. O passe não é obrigatório, mas pelo menos a pessoa tem que saber o que é, para ela decidir se ela vai querer participar ou não. Agora, se a pessoa não sabe o que vai acontecer, olha que todo mundo vai entrar numa sala lá do salão, a pessoa vai ficar com medo. O que é que eu vou fazer lá dentro daquela sala? A pessoa não vai, então acaba acontecendo isso. As pessoas vão embora porque não sabem o que vai acontecer lá dentro, preferem não arriscar, né? Às vezes acontece na casa espírita, aí quem está na recepção não conhece os trabalhos oferecidos na casa. Aí a pessoa que quando se conhece o trabalho, naquele bate-papo ali com a pessoa que está chegando,
eu vou saber para onde vou direcionar ela. Isso que a gente vai ver aqui hoje. Por isso, eu já provoquei com essa simulação aqui para vocês descobrirem o que a gente precisa fazer. E é o que a gente vai ver hoje no nosso seminário. Vamos lá, então. O que é a recepção e o acolhimento? O primeiro contato da criatura humana com o centro espírita se dá no âmbito de uma tarefa de acolhimento para com todos os que nela chegam à procura de ajuda ou de informações. Essa atividade é a recepção. Recepção não só para os novos, mas para os que frequentam também a casa espírita, porque as pessoas dizem, já é frequentador, não precisa. Não, às vezes não. Às vezes a pessoa é frequentadora da casa, às vezes até frequentadora antiga, mas ninguém garante que naquele dia, ao chegar na casa, ela esteja passando por um problema, passando por dificuldade, e aí precisa de alguém que a ouça, de alguém que realmente lhe dê a atenção, lhe acolha naquele momento difícil que ela está passando. Então, tanto para os novos quanto para os antigos, o acolhimento se faz necessário. Não, volta um pouquinho. A recepção, por vezes, relegada ao esquecimento, como vimos aí no texto, né, é realizada de improviso no centro espírita, pode e deve ser aperfeiçoada. Não é para improvisar, gente. Alguém falou aqui. Não, vem cá, você que chegou mais cedo, fica ali para fazer a recepção e o acolhimento. Não é assim. A pessoa, para fazer recepção e acolhimento, ela tem que estar preparada. Nós vamos falar muito do que é uma preparação para o recepcionista e para o acolhedor da casa espírita, né? As ciências do comportamento humano apresentam diversas técnicas que possibilitam um melhor relacionamento entre as pessoas. Estudá-las e colocá-las em prática é de vital importância para as atividades no centro espírita, pois as pesquisas demonstram que as pessoas sentem necessidade de serem tratadas e acolhidas como únicas. Também não é fórmula de bolo. Não, vamos atender todo mundo desse jeito. Aí faz lá uma cartilhinha, você não sabe o que a pessoa está trazendo, né? Nós vamos ter a oportunidade de ver aqui várias necessidades diferentes de pessoas que chegam na casa espírita. E aí elas têm que ser acolhidas de acordo com a sua necessidade, não uma fórmula de bolo. Não, chegou é porque manda logo para o trabalho mediúnico, deve ser obsessão. Não, às vezes não é obsessão. Olha a pessoa assim pela vestimenta e deve estar precisando de auxílio material, manda para o SAPS. De olho, não dá para saber, pode ser outras necessidades. Então a gente tem que ter na recepção, o acolhimento, essa sensibilidade de procurar perceber ou mesmo conversar com a pessoa para saber qual é a necessidade que a trouxe à casa espírita, né? Vamos lá, então. Necessário observar que a recepção não deve ser vista como um setor, uma sala ou local da casa espírita, e sim uma atividade como tal deve funcionar, dando suporte a todas as atividades que houver na casa, sejam elas privativas ou públicas. Então, a recepção e o acolhimento, o ideal é que ela aconteça em todas as atividades da casa espírita. Tem atividade do SAPS, vai ter alguém dando boas-vindas às famílias que vão chegar naquele dia. Tem trabalho da evangelização da infância e da juventude, alguém vai fazer o acolhimento da criança e do jovem que está chegando na casa espírita. Então, recepção e acolhimento é uma atividade para toda aquilo que a casa espírita está oferecendo, e não só uma atividade para reunião pública, como muitas casas pensam que ser. Não, recepção só na reunião pública, porque é onde vem as pessoas primeira vez. Vem pessoas primeira vez em tudo. Até na reunião de estudo pode acontecer de chegar alguém pela primeira vez e você tem que recepcionar, porque vai lá que a necessidade dela é justamente estudar a doutrina espírita, né? A recepção é o cartão de visita de qualquer organização, seja ela religiosa ou não.
O único frequentador atendido inadequadamente pode desencadear uma série de imagens negativas na sociedade. Ah, não vai naquela casa espírita, não, que nem aquela senhora, a pessoa lá do Paraná, né? Vai lá não, que não dão atenção, nem presta atenção que você existe, que você está lá ou não. Pronto. Aí as próximas pessoas poderão visitar aquela casa espírita, recebem essa informação negativa e não vão aparecer naquela casa espírita. Então, olha a responsabilidade da recepção e acolhimento. Ela vai trazer uma visão inicial da própria casa espírita. Então, se a pessoa é bem atendida e acolhida, ela sai com uma imagem positiva que vai fazer até com que ela mesma faça uma propaganda para que outras pessoas visitem a casa espírita. Se ela for mal acolhida, ela vai passar uma opinião negativa. E talvez aquela casa espírita tenha dificuldade de ter novas pessoas no futuro, porque falhou no acolhimento. Essa atividade se fundamenta nas seguintes bases doutrinárias: compromisso com Jesus para recepcionar com fraternidade e interesse todos aqueles que são para ele enviados ao seu centro, ou seja, o centro espírita. A gente tem essa ideia de que todas as pessoas que chegam na casa espírita é Jesus que está mandando para nós acolhermos e fazermos com que aquela pessoa se sinta bem na casa espírita que ela escolheu visitar. Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. João, no seu capítulo 13, versículo 20. Segundo, caridade para com a doutrina espírita, usando todos os meios lícitos e convenientes para a sua popularização. 2 elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. Obras póstumas, projeto 1868. O atendente tem que conhecer a doutrina espírita? Tem. Porque senão como é que ele vai avaliar? Como é que ele vai conversar com a pessoa? Porque se ele conversar sem conhecimento, já vai causar insegurança em quem está chegando. Digamos que a pessoa chegou e é aquela pessoa que quer conhecer o espiritismo. Quem vai primeiro dar as noções a ele é o recepcionista. Vai lhe responder inicialmente a sua dúvida, ou vai lhe dar uma rápida visão do que a casa espírita oferece dentro daquela necessidade de conhecimento para fazer o encaminhamento depois. Se o próprio recepcionista não conhece a doutrina espírita, ele vai passar o quê para quem está chegando? Não? Terceiro, amor pelo centro e pela causa espírita, demonstrado no esforço de preservar-lhe a boa imagem diante daqueles que a buscam para o seu esclarecimento e consolo. E se algum lugar, centro espírita, não vos receber com fraternidade, nem vos quiser ouvir com atenção, ao partir de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Isso é uma adaptação da passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 11. O centro espírita, antes de ser dos homens, é dos espíritos que trabalham sob a égide do Cristo. Recepcionar bem aqueles que lhe batem à porta se traduz em estrito cumprimento do dever. A gente nunca pode perder essa visão. O centro espírita existe porque é um foco de luz do Cristo para aqueles que vão adentrar o centro espírita. Então, todos nós estamos trabalhando em nome de quem? De Jesus. E se a gente vai trabalhar em nome de Jesus, nós temos que fazer o melhor ao nosso alcance. Não é de qualquer jeito, não é de má vontade, não é para cumprir obrigação. Tem que fazer as coisas com amor. E quem faz com amor vai fazer da melhor forma que encontrar para fazer, encontrando no campo dos sentimentos aquilo que realmente precisa doar para aqueles que chegam à casa espírita. Então,
é importante a gente pensar em tudo isso. Eu estou aqui trabalhando para Jesus. E se eu estou trabalhando para Jesus, eu tenho que fazer aquilo que Ele espera de nós, né? Isso é importantíssimo. Finalidade da recepção: acolher fraternalmente os que procuram o centro espírita, tanto os que chegam pela primeira vez, quanto os frequentadores habituais e trabalhadores, esclarecendo, orientando e informando sobre as atividades, reuniões e cursos realizados no centro. É o que eu falei, não é só quem está chegando a primeira vez. O trabalhador também, aquele que vai exercer alguma função no dia que você está lá como dirigente da atividade, ele merece ser bem acolhido. Ele vai trabalhar com muito mais satisfação se o acolhimento for bom. Ele vai se sentir valorizado na atividade que ele vai desenvolver. Não é porque é trabalhador, chegou, você nem percebe que ele entrou, fez a atividade dele, saiu e ninguém lhe deu atenção. O efeito é o mesmo. Seja trabalhador ou frequentador assíduo ou que está pela primeira vez, temos que acolher para que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes por estarem em atividade da Casa Espírita. Ricardo? Pois não, Vera? A gente tem conversado muito isso lá no Maria Madalena, né, para esses temas cuidados com isso. Nós estamos nos preocupando, nós estamos nos cuidando muito pouco um do outro dentro da Casa Espírita. Às vezes, companheiros que estão aqui conosco trabalhando dentro da casa fazem o trabalho até com certa dificuldade, por conta de não estar bem, e vai embora e a gente nem percebe, não olha para ver como ele está, para aquele companheiro da equipe como ele está. Então, a gente precisa escolher mais. Sim. Toda a área da Casa Espírita. Eu não citei na questão da mediunidade, mas é toda a área, toda a equipe da Casa Espírita. A gente precisa cuidar mais um do outro. Com certeza. Por isso que Kardec aconselha que as casas espíritas mantenham grupos pequenos, para não perder esse acolhimento, essa identidade. O ideal é que a pessoa que chegue na casa espírita, principalmente o frequentador assíduo ou o trabalhador, ele seja reconhecido pelo nome, que ele seja nomeado na hora de ser cumprimentado. Não adianta dizer assim, e fulano, você está aqui de novo? E não sabe o nome da pessoa, não sabe identificá-lo. Então, essa questão é importante. A casa espírita, ela deve ser igual uma família. Todo mundo se conhece pelo nome, todo mundo sabe um pouquinho de cada um. A recepção deve estar presente em todas as atividades do Centro Espírita para atender fraternalmente os que chegam às reuniões públicas, inclusive as de estudos de infância e juventude e demais segmentos da família, assim como nas atividades de assistência e promoção social espírita. Reconhecer os que são recém-chegados, tomando iniciativa de aproximação, atender fraternalmente todos os que chegam, todos, sem exceção. Passando. Perfil do visitante. Vamos então fazer aí agora uma ideia. Ele chega equilibrado? Dialoguemos com naturalidade e cortesia, que a gente percebe que a pessoa está bem, está procurando a casa espírita, talvez porque quer estudar a doutrina espírita, quer realmente saber um pouco mais do que a casa espírita oferece, é bom. Chegou agitado? Portemo-nos com a serenidade e brandura. A gente tem que ser o acolhedor. Não é porque a pessoa está agitada que a gente vai entrar no clima de agitação e devolver a palavra difícil com outra palavra mais dura ainda, alterar a voz para poder sobrepor a voz da pessoa agitada. Só vai piorar as coisas. A gente está ali para fazer o oposto. Se ele chegou agitado, nós vamos exatamente serenar o companheiro, a companheira, para que ele realmente seja acolhido, para que ele se identifique com aquele momento diferente e aceite a proposta de ficar para participar das atividades.
Se está angustiado, sejamos habilidosos para que abra o coração. Às vezes a pessoa chega angustiada, não sabe, não quer falar, às vezes até porque está constrangido com o problema que está ali acontecendo. A gente tem que se colocar, não com aquela curiosidade, o que houve lá na sua casa? Como se quisesse fazer assim a fofoca fraterna, né? Não é assim que a gente tem que abrir o coração e ouvir. Ele vai dizer o que ele quiser, ele vai contar as coisas que mais está lhe oprimindo. Não fazer um questionário para saber os detalhes do que está acontecendo, como se fosse o repórter colhendo a notícia para dar em primeira mão depois dentro da casa espírita. Chega curioso, orientemo-lo adequadamente, incentivando a leitura e ao estudo da doutrina. Você está curioso, quer conhecer? Aí a importância do recepcionista conhecer a doutrina espírita. Ah, não. Se você quer conhecer, pode começar por essa obra aqui. Pode estudar o Evangelho, pode estudar o Livro dos Espíritos. Ah, mas eu estou com uma curiosidade de saber como desenvolve o trabalho da mediunidade, porque eu tenho alguém na família médium, eu sou médium. Aí vai dizer, não, a gente tem aqui o trabalho, mas o livro dos médiuns pode lhe dar mais informações, e a gente vai, então, fazendo um encaminhamento que é muito importante para a pessoa já perceber que a casa espírita tem o que oferecer. Falante, atendemo-lo com gentileza, sem excesso. Se a pessoa fala muito, a gente vai ouvindo e vai dando uma cortada. Se não termina a atividade da casa espírita e ela ainda não terminou de falar, né? Vamos lá. Desanimado, saibamos levantar-lhe o ânimo e a autoestima. Vamos mudar aquele clima íntimo da pessoa. Que esse desanimado, muitas vezes, é aquela pessoa que já está um tanto deprimida, e as pessoas deprimidas, às vezes, correm risco de agravar. E aí, às vezes, a gente não faz o atendimento, a pessoa vai embora, aí depois a gente percebe que perdemos a oportunidade de serenar aquela pessoa, de lhe dar ânimo, de mostrar que existe saída para os problemas que ela está passando naquele momento, e muitas vezes esse bom atendimento livra a pessoa até de futuramente cometer um suicídio. Porque às vezes a pessoa que está com problemas, ela pensa que ela é o problema. A gente tem que mostrar para ela que ela não é o problema. Isso. E mostrar o caminho que ela vai solucionar o problema com ajuda. Perfeitamente. Mostrar que tem saída. Isso é muito importante. E a casa espírita tem que mostrar que para tudo tem saída, para tudo tem um meio, um caminho a seguir. Desconfiado, mostremos a segurança e sinceridade. A pessoa pode vir de experiências outras que ela não confia em ninguém. Mas só em ela ter ido na casa espírita, ela já está depositando uma pequena confiança inicial. Só temos que fortalecer essa confiança para ela descobrir que ali vai ser diferente das suas experiências anteriores. Inibido, usemos discrição, estimulando a conversa. A pessoa pode ser inibida de natureza, ou pode ter um problema de inibição, que aí vai buscar na casa espírita aquilo que ela não está encontrando na sua vida diária. Se ela encontrar pessoas acolhedoras, que valorizarem um pouco o que ela falar, que incentivá-la a se tornar mais espontânea, estamos ganhando uma pessoa que futuramente pode mostrar potenciais que até então eram desconhecidos devido à sua dificuldade de comunicação. Potencial desconhecido até por ela mesma, por causa da falta de comunicação. Zangado, acatemos com mansuetude seu desabafo e ajudemos. Chegou zangado, deixa falar. Primeiro, deixa ele desabafar.
aliviar o coração, como dizem, né? Porque isso é importante. Se começa já a cortar e querer já fazer doutrinação para a pessoa que já está zangada, que já está agitada, aí fica pior ainda. Tem que deixar ele desabafar primeiro, ouvir primeiro, para depois, detectando daquilo que ele está falando, você descobrir a melhor forma de você começar a falar alguma coisa de volta para ele. Porque quem está agitado não gosta muito de ouvir inicialmente, não. Ele precisa desabafar primeiro para aliviar-se, né? Outros perfis poderiam ser descritos. Importante é que, independente da situação, todos, sem distinção, devem ser acolhidos fraternalmente na casa espírita. Repetimos isso porque é importante. Temos que dar atenção a todos. Não individualizar, não escolher grupo, né? Que tem gente que tem casa espírita aí que tem aquela panelinha, né? Aí o pessoal da panelinha é bem acolhido, forma aquele grupinho lá no canto para conversar, e as outras pessoas que chegam, que não é daquela panelinha, ficam lá sem atendimento, sem ninguém para acolher, sem ninguém para conversar. Essa recepção é quase um atendimento fraterno, né? É o primeiro caminho para o atendimento fraterno, que seria um dos encaminhamentos que a pessoa pode dar, dependendo da necessidade da pessoa. Mas é um diálogo inicial. É um diálogo inicial que vai fazer você descobrir dos serviços que a Casa Espírita oferece, o qual deles ele está mais precisando naquele momento. Porque ele pode até precisar de vários. Mas aí você vai saber dos serviços qual que ele está precisando mais naquele momento e atendê-lo à sua primeira necessidade. Depois vai vendo se existem outras e vai dando continuidade no atendimento. Integrantes da equipe, um coordenador para estruturar, capacitar e coordenar as equipes de recepção para cada reunião ou atividade. Colaboradores treinados em número suficiente para atender a demanda de cada reunião ou atividade. Treinar, gente. Tem que ter um coordenador para organizar todas essas atividades. Exemplos. Quem vai ficar na recepção na reunião pública dessa semana? Já vê com a pessoa, combina, vê se ela vai poder estar lá mesmo, uma ou duas pessoas, se for uma dupla, melhor ainda, né? E já fazer a escala dos recepcionistas. Quem serão os passistas que vão dar passe naquela reunião pública do dia? Também cabe ao coordenador da área de assistência espiritual, fazer a escala dos passistas, ver com cada passista se ele vai poder estar lá naquele dia, caso não, ver o substituto e assim por diante. Não pode improvisar. Não. Quem aparecer lá dá passe. O primeiro que chegar na reunião faz o acolhimento. Improvisar vai dar errado. Improvisou, a possibilidade de dar errado é de mais de 50%, se não for 100%, porque aí você não convidou ninguém, não fez uma escala, aí naquele dia não aparece ninguém para recepcionar, as pessoas que chegam naquele dia não... Pode ser que naquele dia chegou alguém que estava precisando muito da recepção e do acolhimento. Aí na escala do passe você não organiza, aí chega na hora do passe, não tem nenhum passista, e as pessoas foram lá e estão esperando a vez para tomar passe. Como é que você vai fazer? Se você diz que a reunião pública tem uma segunda parte de passe e depois não tem passista para atender, tudo isso faz parte desse trabalho do coordenador e dos colaboradores que vão estar nas diversas áreas que a gente mostrou ali. Vai ter trabalhadores, vai ter trabalhador por passe, vai ter trabalhador para o desenvolvimento do evangelho à luz da doutrina espírita, vai ter trabalhadores para fazer as irradiações e prece. Tudo isso tem que ter trabalhador, e trabalhador que conheça e saiba fazer a atividade. Não pode improvisar, porque na improvisação nunca dá certo, né? Competência para o exercício da recepção, conhecimento da doutrina espírita, que é
o mínimo necessário para qualquer atividade. O que uma pessoa precisa ter para ser um trabalhador da casa espírita? Ser espírita. Se ele ainda não é espírita, como é que ele vai ser trabalhador da casa espírita? Então, primeiro de tudo, até mesmo para fazer o trabalho de varrer o salão da casa, tem que ser espírita. Por que, Ricardo, tem que ser espírita para varrer a casa espírita? Porque às vezes ele chega lá mais cedo, está varrendo a casa e chega alguém para perguntar alguma coisa. Enquanto ele está lá sozinho arrumando o salão para reunião, pode chegar alguém querendo uma informação, e aí ele não sendo espírita, que informação ele vai passar? Não vai passar uma informação correta, não vai responder as perguntas que a pessoa foi lá fazer. Às vezes a pessoa chegou cedo lá para saber qual é a hora da reunião, vai chegar mais tarde lá. Se ele não recebe a boa informação, ele não vai voltar lá. Então, independente da função que a pessoa tenha na casa espírita, a primeira condição é que ela seja espírita, porque aí ela entende tudo que vai realizar na casa, né? Conhecimento da estrutura do centro espírita e das atividades. Quem chega pela primeira vez ao centro espírita geralmente tem uma série de dúvidas a respeito do funcionamento. Qual é a pessoa chega lá para o recepcionista, tem evangelização aqui para criança, eu tenho meus filhos pequenos, que horas é? Sei não, deixa eu lá perguntar a outra pessoa qual é o horário que está acontecendo. Se a pessoa não sabe, como é que ela vai ser recepcionista, gente? Tem trabalho de estudo na casa? Tem reunião de estudo? Tem, mas também não sei qual é o horário, não. Não vai resolver as coisas. O recepcionista tem que conhecer a casa espírita, até para dizer assim, olha, dentro do que você está me dizendo, eu acho que você vai ficar melhor indo à reunião tal, participando da atividade tal, porque a pessoa que está lá na recepção conhece a casa espírita. Se não conhecer a casa espírita, não vai saber passar informação. Se não souber passar informação, vai passar insegurança. Se passar insegurança, vai ficar uma imagem negativa para aquela pessoa que não vai voltar à casa espírita e é bem capaz de dizer assim, não vai lá não. Eles botam um pessoal lá para atender que não sabe nada, a gente pergunta as coisas, não sabe dizer coisa nenhuma. Olha a imagem negativa prejudicando a própria casa, né? Pois não. Esse acolhimento tem que ter muito cuidado também com emitir opiniões e conselhos. Sim. Né? Sim. Por isso mesmo tem que ser treinado. Não pode ser improvisado. Até para a pessoa saber exatamente quais são as formas de se reportar às pessoas que estão chegando, quais informações que precisam ser feitas, e não trazer informações desnecessárias. Né? Não, olha, até ia passar você para reunião de estudo, mas a dirigente daquela reunião, lá ninguém se entende. Quanto você já criou uma informação desnecessária, já passou uma imagem negativa. E como vocês fazem aqui com o atendimento das famílias? Não sei, nunca vou lá, esse dia não me interessa. Como a pessoa vai passar informações de uma vivência da casa espírita que ela não participa? Não é que ela vai estar lá todo dia, mas ela tem que saber como funciona, quem são as pessoas que estão lá, até para nomear. Não, você procura a dirigente ou o dirigente fulano de tal, que ele vai estar lá no dia tal, nesse horário, para te passar outras informações. Tem que saber, tem que estar informado. E tem que vivenciar a casa espírita. Não pode atuar como se fosse um visitante que está sabendo menos do que a pessoa que está chegando para ser acolhida. Caracteres desejáveis ao recepcionista. Para atuar na recepção, é recomendável que o colaborador tenha as seguintes características. Agora a gente vai nomear. O que precisa ter o recepcionista para atuar nessas atividades? Olha lá, primeiro, facilidade de se relacionar com os outros.
saber tratar com generosidade, simpatia, brandura, indulgência e segurança. Uma pessoa carrancuda que responde de maneira ríspida às pessoas, impaciente, que quer acabar logo o diálogo porque não serve para recepcionista. Não serve. Se a pessoa não tem aquela facilidade de ouvir e falar, de trazer serenidade na sua fala, não vai servir para recepcionista. Então tem que ter essa facilidade. Memorizar sempre que possível fisionomias e nomes. A pessoa chegou na reunião da semana passada, ela atendeu, aí chega, olá, fulano, pessoal. O pessoal faz aquela cara de paisagem como nunca viu a pessoa que ela conversou na reunião passada. Não lembra mais da pessoa, a pessoa vai ficar desapontada. Tem que realmente memorizar as pessoas para dizer assim, ah, você veio de novo, puxa vida, que alegria, coisa e tal, a gente conversou na semana passada. Tem que mostrar que você se interessou por ela. Se você não lembrar dela, porque você não se interessou, você fez a coisa maquinalmente, né? E não gravou as coisas. Equilíbrio para não se irritar. Pode ser a pessoa mais difícil que chegar à casa espírita. Exemplo, chega uma pessoa alcoolizada. É difícil de atender. Mas você vai pegar ela pelo cangote e jogar lá fora da casa espírita? Que a vontade inicial de muita gente, não está incomodando, está enjoado, deixa eu pegar ele e vou botar lá fora da porta da casa espírita. Não pode ser assim. Oi? Eu lembrei aqui daquelas crianças que fizeram com um espírita naquele encontro que nós fizemos, acho que foi lá no Jete. Uhum. E ele passou por vários modeladores, conversando com ele, aí por último chegou a mim. E ficou desde a manhã até quase meio-dia, ele não conseguia entender, e ali. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Se não tiver paciência, não vai ser um bom recepcionista, não vai ser uma pessoa acolhedora. Porque paciência para entender o outro é difícil, mas é necessário. E isso vai ser muito a maior parte do sucesso da casa espírita. A gente pode ter certeza que a casa espírita acolhedora vai ter mais chance de ter pessoas chegando e ficando do que a casa espírita não acolhedora, onde as pessoas podem até chegar num dia, na próxima não voltam, né? Discernimento, para não se perturbar diante de situações com as abordagens ríspidas daqueles que estão em sofrimento moral ou físico, como, por exemplo, lidar com pessoas revoltadas ou alcoolizadas. Foi o que a gente falou. Tem que saber usar as palavras certas, ouvir se for necessário, não responder rispidamente quando a pessoa se demonstrar agitada ou se ela tentar introduzir um assunto que vai te tirar a paciência. Enfim, em último caso, se estiver na recepção, pede alguém para ficar ali momentaneamente, vai com ele para um recinto calmo, para uma sala à parte, mas conversa com ele para até passar aquela agitação, passar aquele problema maior. Seguinte. Conhecimento e habilidades para não absorver para si problemas alheios na ânsia de resolvê-los. Isso é muito importante. Tem pessoa que é assim, vê o problema do outro, aí quer resolver o problema do outro. Encaminhar para que a pessoa tenha suporte na casa espírita, necessário. Ah, mas eu estou com um problema na família. Não, eu vou lá com você, lá na sua casa, para tentar resolver. Não é assim. Você não pode, como ele diz aqui, absorver os problemas alheios. Você não pode querer resolver para ele, porque muitas vezes ele traz o problema que está na visão dele, e você não ouvindo o outro lado, você não vai ter uma dimensão exatamente do que está acontecendo. E, normalmente, toda vez que a gente escuta um lado só, a gente toma decisões erradas. Até por isso, a gente tem que ter cuidado e discernimento. Ah,
estou vindo aqui porque a minha esposa é isso, é aquilo, não aguento mais ela. Aí você diz assim, não, separa dela. Se não está dando certo, separa. Pronto, criou o problema. Ele chega em casa, tá vendo? Ó, fui lá na casa espírita, o fulano falou que é para separar de você. Pronto, criou o problema. Aí na reunião seguinte, quem está lá? A esposa dele. Quem foi que falou que é para ele se separar de mim? Criou a confusão. Criou a confusão porque nós tivemos ansiedade, queremos resolver um problema que não nos faz parte resolver. A gente tem que ajudar dialogando, mas não resolver o problema para a pessoa. Ah, eu estou com um filho com um problema de drogas. Interna ele. A gente não sabe. Muitas vezes a gente dá a solução que vai piorar a situação e não ajudar. Boa moral é indispensável. Só o atendente não tiver um comportamento saudável, será difícil sintonizar com os bons espíritos. Dentro disso estão incluídos a prece, que é necessário o hábito constante da oração, o interesse fraternal pelas pessoas, gostar de gente, né? Equilíbrio emocional, ponderação, paciência, segurança. Este item é valioso, é adquirido com a vivência e o estudo simultâneo. Veja que tudo, para começar bem, pode começar com uma prece. Vou ser a pessoa responsável pelo atendimento de hoje. Antes de começar a reunião, já se coloca em prece, entrando em sintonia com a espiritualidade, para que o atendimento ocorra com toda a facilidade, que eu saiba exatamente o que devo dizer para cada pessoa que eu vou acolher. A ajuda espiritual é importante, e na casa espírita ela está à nossa disposição desde que a gente busque. Só precisamos buscar esse atendimento espiritual, esse atendimento dos bons espíritos. Mas muitas vezes a gente orgulhosamente, não, já tem experiência, se chegar aqui eu resolvo. Aí chega um problema intrincado e você se vê numa situação difícil porque não buscou ouvir os espíritos através da inspiração. Sigamos. Participação ativa em pelo menos um grupo de estudos da casa. Como a pessoa será um bom atendente se ela não estuda? Não, eu estudo em casa. Não, pode até estudar em casa, mas tem que participar de uma reunião de estudo da casa. Tem que estar lá partilhando do estudo em grupo, para mostrar o seu interesse em aprender a doutrina e aprimorar o seu conhecimento. Quem não estuda, com certeza, não vai ser uma pessoa adequada para conversar com ninguém, porque ela não sabe nem para ela mesma. E eu já vi muita gente que trabalha na casa espírita e foge das reuniões de estudo. Está lá na reunião de palestra e pensa, não, eu tenho que fazer uma arrumação lá na biblioteca. Aí sai da reunião de palestra para ir lá para a biblioteca, não tem nada para fazer. É justamente para não ficar ouvindo o conteúdo doutrinário que a reunião oferece. Tem reunião de estudo, é a única reunião que ela não aparece. Se a pessoa não se propõe a aprender e aprimorar o seu conhecimento, como é que ela vai ser uma pessoa que vai oferecer alguma coisa de bom para as pessoas? Então, o trabalhador tem que estar ligado a alguma atividade de estudo da casa, porque isso vai aprimorar o seu conhecimento, isso vai fazer com que ele ouça a experiência dos outros. O estudo é um trabalho de grupo, não é um trabalho individual que eu disse assim, não, eu posso fazer em casa, abro o livro lá, leio. Não é a mesma coisa. Só quem participa de reunião de estudo vai descobrir o que ela leu em casa e entendeu de um jeito, tem vários outros jeitos de entender quando está estudando em grupo, né? Pode não? Da doutrina. Você também desenvolve convivência com as pessoas. Sim, que é o mais importante, né? As pessoas que o principal do grupo de estudo é o estudo, mas não é só o estudo. Você desenvolve convivência, você desenvolve amizade com a pessoa, você se evangeliza, você aumenta sua paciência, sua tolerância com aquelas pessoas. Então, tem muita coisa envolvida ali, não é somente isso. Não. Tem muito mais coisa do que somente esse tempo. É verdade, é um ganho que a pessoa, quando participa, vai perceber que vale a pena, né?
Tarefas na casa. Ser um trabalhador envolvido e comprometido com as tarefas da casa. Não é aquela pessoa que, não, só vou aparecer lá quando eu sou palestrante ou quando eu estiver na equipe de passe do dia, fora disso não comparece à casa. Você está ausente, vai saber o que da casa, vai entender o que a casa oferece, vai responder o que para as pessoas que ela vai recepcionar. Se ela não vivencia, ela não sabe. Então, o trabalhador da casa espírita não pode ser turista na casa espírita. Só aparece quando der vontade. Não, tem que ser frequentador primeiro para ser trabalhador. E se, por um motivo qualquer, não puder mais frequentar a casa espírita, pelo menos seja honesto. Já não vou mais poder frequentar, então vou sair da equipe de trabalhador porque eu não vou estar mais sintonizado com as atividades da casa para poder entender o seu funcionamento, né? Conhecimento da doutrina, nós já falamos, não se pode fazer uma boa recepção na casa espírita sem conhecer o espiritismo. Passamos. O recepcionista precisa buscar em seu coração e no auxílio dos espíritos que guarnecem e orientam a tarefa, os recursos para atender aqueles que chegam, pautando sua postura nos seguintes valores. Olha, agora vem os valores. Aquela precisa ter de conhecimento, de natureza, agora os valores. Paciência. É preciso manter o autocontrole e permanecer cordial. Se não tem paciência, não seja uma pessoa para receber ninguém, né? Gentileza. É preciso dispensar atenção de forma afável, ouvir atentamente, ser cortês e educado. Humildade. A fim de gerar simpatia em quem chega, enquanto que um comportamento arrogante ou vaidoso causa instantânea repulsa. Tem que ser humilde. Estou aqui para servir, né? Como Jesus sempre ensinava. Respeito. Refere-se à atribuição de importância às pessoas, independente das diferenças que tenham conosco e sem condicionamento às suas reações. Respeito é super importante, porque a pessoa que não respeita o próximo, ela já cria uma série de barreiras, já cria uma série de preconceitos. Chegou ali com a roupa meia rota, e esse aí veio pedir, é pedinte. Então já nem atende a pessoa de boa vontade, porque acha que ele vai pedir recursos materiais. Pode ser até que ele vai pedir mesmo, mas a casa espírita não pode oferecer? Se não oferecer, não pode pelo menos conversar com ele e dizer assim, companheiro, a gente aqui hoje não tem alguma coisa para lidar em relação às suas necessidades, mas volte aqui outro dia na atividade que temos, ou então, vou te encaminhar para uma outra casa que lá eles fazem esse trabalho e talvez alguém lá possa lhe atender. Respeito sempre. Não rotular as pessoas. Porque à medida que a gente rotula, a gente cria preconceitos e cria dificuldades no atendimento. Altruísmo. O recepcionista está ali para servir. O interesse a ser atendido é o de quem chega, demonstrando abnegação, zelo, carinho, compreensão. A gente está ali para servir a pessoa que chega, e não o contrário. A pessoa chega com os problemas, ela começa na área assim, não, mas lá em casa também é assim. Lá em casa também tem meu problema com meu filho, tem problema. Daqui a pouco, quem está fazendo atendimento é o visitante, que o outro começa a contar a vida dele para o visitante, começa a dizer das dificuldades dele, e o outro que precisava ser atendido, não vai ser atendido. Né? Então, nós temos que ser assim, nós temos que estar ali como servidor. A prioridade é o irmão que chega. Mesmo que a gente sabe que muitas vezes na nossa existência a gente tem problemas também. Mas aí, quando chegar os problemas da vida e a gente não ter como suportá-los, nós vamos procurar outros companheiros da casa igualmente preparados e ir lá conversar com ele. Está acontecendo isso comigo, mas não com a pessoa que está chegando para atendimento. Ela é prioridade.
Nós não vamos contar a nossa vida para ela, porque a gente tem que ouvir dela o que ela realmente está precisando, né? Agora com dois problemas dela. Senão ela vai embora com o dela e com o seu. É muito bem colocado. É isso mesmo. Honestidade. Todos devem ser recebidos com palavras sinceras, verdadeiras, emitir informações verídicas a fim de iniciar a construção do vínculo de confiança entre a instituição espírita e o frequentador. Se a casa espírita não tem alguma coisa que possa ajudar, você vai ser sincero, eu não tenho essa atividade. Não vai inventar mentiras. Se você mentir e a pessoa descobrir que você mentiu em alguma coisa, a confiança foi embora. Não a sua, pessoal, a da casa espírita, porque você está representando a casa espírita naquele momento. Tudo que você disser, você está falando em nome da casa espírita. Tudo que você causar prejuízo, você causará prejuízo em nome da casa espírita. Então, é uma responsabilidade muito grande. Naquele momento, você é a casa espírita atendendo aquela pessoa. Digamos, disposição caritativa, vontade firme em entender as necessidades de quem vai ao centro espírita para auxiliar e encaminhar de melhor e mais fraterna forma possível, sem expectativa de retribuição pela boa atenção praticada. É desprendimento. Não querer que a pessoa valorize, terminou, que a pessoa diz assim, estou tão agradecida, muito obrigada. Muita gente espera isso. Não, a gente não deve esperar nada. Se a pessoa, depois do diálogo, não te agradecer, sair sem falar nada contigo, o importante é que você fez a sua parte, né? Perdão. Qualquer indelicadeza ou hostilidade demonstrada por quem chega precisa ser perdoada. Não nutrir mágoas, ressentimentos ou animosidades. Se atendeu a pessoa, ela veio agitada naquele dia. Aí na reunião seguinte, quando ela chega, você diz assim, vem de novo. E tenta evitar a pessoa, tenta não atender. Não, não é assim. Ela foi ríspida. A gente tem que descobrir que as pessoas, na maioria das vezes, ou podemos dizer 99% das vezes, tem algum motivo para estar agitada, para estar ríspida, para estar desequilibrada. A gente tem que descobrir qual o motivo e ajudá-la a tratar disso, né? Discrição. A acolhida de quem chega ao centro deve ser discreta e ágil, normalmente nos casos de perturbações mais graves, evitando maior exposição do visitante em situação ostensiva de sofrimento ou necessidade. Não é ouvir o companheiro e depois sair contando para todo mundo. Aquele que atendeu, ele tem problema com o filho, tem problema com a filha, aconteceu isso, aconteceu aquilo na casa dele. Daqui a pouco ele chega na reunião seguinte, todo mundo olhando para ele de olho esquisito. Aí ele disse, o atendente contou a minha história para todo mundo. Não é um local confiável para ficar e vai embora. Então, discrição acima de tudo. Comprometimento, a noção exata do compromisso com Deus, com o Cristo, consigo mesmo e com o próximo que está a ser recebido, fomentará sentimentos e ações amorosas, bem como o cuidado, a prudência e a dedicação à tarefa que lhe foi conferida e que ele escolheu executar. Compromisso com Deus, com Cristo, consigo mesmo e com aquele que você vai atender. Compromisso. Você está ali fazendo uma tarefa muito importante. Então, você tem que colocar o seu melhor naquele momento para que a pessoa realmente se sinta acolhida e bem atendida. Sigamos. Qualidade no atendimento. Cortesia, atender distintamente ao pobre quanto ao rico, a todos os homens, mulheres e aos intersexos, crianças, jovens, adultos e os da terceira idade. Isso significa que pessoas preconceituosas não podem ser acolhedoras, né? Se a pessoa tem algum tipo de preconceito, ela não serve para ser um recepcionista, uma pessoa acolhedora.
porque o preconceito vai estar, como se diz no velho ditado, na cara da pessoa. Na hora que ela for atender aquele tipo de pessoa para a qual ela tem preconceito, ela não vai atender bem. Então, não pode ter. Boa vontade. É sempre gratificante para o frequentador ser reconhecido e cumprimentado pelo colaborador que atendeu anteriormente. Já falamos. Aí, se puder gravar até o nome da pessoa. Ô, fulano, que bom que você voltou, né? Atendimento imediato. Lembrar que para quem espera, 1 minuto parece muito. A pessoa chegou para o atendimento, aí você cisma de ir lá arrumar uma coisa, ir lá organizar outra e deixa a pessoa plantada lá esperando. Dependendo do nível de desespero que a levou à casa espírita, isso pode causar um desequilíbrio maior ainda das suas emoções, e daqui a pouco, quando você vê, ela já foi embora. Perdeu a oportunidade de atender aquela pessoa. Cartão de visita, trajar-se discretamente para fornecer uma imagem positiva da instituição. Não precisa usar uniforme, não. O atendente vai botar um guarda-pó para todo mundo identificá-lo como atendente. Vai ter um crachazão dizendo assim, atendente. Não precisa exagerar, não. Mas a pessoa, pelo menos, tem que estar vestida discretamente, né? Para que ela faça o atendimento e as pessoas se sintam à vontade com ela. Quanto mais discreta a pessoa for, mais acolhida ela vai ser. Orientação segura. Muitas vezes o frequentador fica inibido diante do centro espírita. Dirigir-se a ele nos seguintes termos: deseja alguma coisa? É a primeira vez que vem aqui? Em quem posso servi-lo? Criar um diálogo e não ficar plantada na frente da pessoa esperando ela falar, que às vezes ela não vai falar espontaneamente. Às vezes ela está assim, descabriada, não te conhece, às vezes é a primeira vez que está te vendo, chegando na casa espírita, você não vai esperar que ela já chegue assim, falando como se te conhecesse há muito tempo. Então você tem que tomar a iniciativa. E também não ficar insistindo muito para a pessoa falar, porque também tem pessoas que chegam a sentar, ficarem quietinho. Isso. Ficarem em cima, a pessoa respeitar o momento. Muito bem, do Carmo. Às vezes a pessoa não quer falar, você recepcionou e viu que ela não tem nenhum assunto para desenvolver naquele momento, não insiste. Ela vai sentar lá, vai ouvir a reunião, vai ouvir a explanação, aí, em uma outra oportunidade, talvez ela esteja mais preparada para fazer um diálogo, né? Sigamos. Anotando. Evitar atividades que envolvam manuseio de dinheiro na recepção. Porque senão dá a ideia de que a gente está cobrando pelos serviços prestados, né? Muitas vezes é na própria recepção que os trabalhadores e frequentadores fazem doações ou pagamento de alguma promoção beneficente oferecida pelo grupo. Para as pessoas que chegam pela primeira vez ao centro espírita, pode causar estranheza e interpretações equivocadas sobre o motivo do dinheiro. Vai tratar de dinheiro, tem que ter uma sala separada, onde as pessoas vão, onde prestam contas, onde pagam as suas contribuições, onde compram um convite para uma atividade beneficente, não no salão. O salão não deve movimentar recursos financeiros para não dar a impressão que a casa, de alguma forma, cobra pelos serviços prestados. Ah, tá vendo? Para poder ir lá, eu vou ter que dar uma contribuição, porque eu vi que está todo mundo lá dando dinheiro lá na recepção, tem que contribuir com alguma coisa. E não é isso que a casa espírita deve fazer. Chegando ao centro espírita, são várias situações que se apresentam na recepção, por isso é necessário o recepcionista tenha algumas noções básicas acerca do assunto que possa dar melhor encaminhamento quanto às mesmas surgirem. Curiosidade, os que são atraídos pela curiosidade procurando explicações. É aquela pessoa que chega lá para perguntar: o que faz aqui? O que vocês estudam? Como é isso? Como é aquilo? E a gente tem que ter paciência para responder.
dúvidas existenciais, os que procuram respostas às questões existenciais sem tê-lo encontrado em outras confissões religiosas. Acontece muito, a pessoa vai num lugar, vai no outro, chega na casa espírita e quer uma resposta para um problema existencial que ela está passando. Muitas vezes, de um ente querido, ela está querendo ouvir alguma coisa consoladora, e aí chega em algum lugar e diz assim, não, morreu, acabou, não tem que se preocupar mais com essas coisas. Não é assim que a gente vai consolar. A gente quer as palavras corretas que ajudem a pessoa até a vivenciar com essa experiência. Progresso e felicidade. Aqueles que se encontram em razoável situação de equilíbrio buscam conscientemente o espiritismo como um roteiro de progresso e felicidade. Às vezes a pessoa está buscando o caminho, e a doutrina espírita dá opções desse caminho renovador, desse caminho consolador que se possa encontrar. Processos obsessivos que padecem diante do reajustamento com situações mal vividas e encontram sobre o processo obsessivo. Detectar e encaminhar para o tratamento das atividades ou de irradiação, ou o trabalho de atendimento fraterno, ou o trabalho da atividade mediúnica, dependendo. Jamais, em tempo algum, está dizendo, está vendo? Está assim porque você tem dívida do passado. O que é que você fez lá no passado para estar agora sofrendo obsessão? E aí a gente vai com a crítica e cria mais dificuldades do que ajuda, né? E enfermidades físicas ou mentais e buscam auxílio na cura do corpo e da alma. Enfermidades, sempre, a todo momento, mostrar que a casa espírita pode auxiliar. Jamais, em tempo algum, dizer assim, não, você está aí com essa doença? Não, aqui a casa espírita a gente cura essa doença. Não, a mediunidade aí vai deixar você curadinho. Aí depois não cura, a pessoa... não precisa ir no médico, não. Não precisa nem ir muito longe. Vira e mexe, as pessoas denunciam instituições religiosas que fazem isso. Cria problema não é para a pessoa, não, é para a casa. Ah, a casa lá mandou parar de tomar os calmantes que o trabalho da casa espírita é resolver. Não resolveu, daqui a pouco está batendo lá o Conselho de Medicina, querendo saber como é que a casa as falsas medicinas, passando orientação sem ter profissional competente, criando problemas para a sociedade, né? Conflitos de relacionamentos, que são muito comuns, e a gente sabe que vários conflitos de relacionamento fazem a pessoa ir à casa espírita buscar solução, e a depressão, que é os deprimidos, desesperançados e sem ânimo da vida. Ter cuidado para que a pessoa não chegue com depressão e diga assim, isso aí é mediunidade. A pessoa, não, é mediunidade, é o obsessor que está praticando essa depressão aí, manda para a sessão mediúnica. Às vezes não é, não. Às vezes é depressão por várias outras questões. E aí a gente tem que ter cuidado. Não diagnosticar. Fiz o atendimento, notei que a pessoa está deprimida, manda para o atendimento fraterno. O atendimento fraterno vai conversar com ela com mais cuidado, vai detectar as diversas situações e depois sim vai descobrir onde é que a casa espírita pode ajudar e não medicar e não solucionar o problema, né? Às vezes, né, Ricardo, a pessoa está ali no atendimento, ela já está numa terapia, está sendo acompanhada por psicólogo. E aí a pessoa vai melhorando, não, eu posso parar aqui, não, você continua. Isso. Com a medicina do zero, a medicina do homem. A casa espírita dá suporte e não substitui. Sigamos. Morte de pessoas amadas. Muitas vezes as pessoas têm perdas de pessoas amadas, chegam à casa espírita querendo saber. Ah, perdi. Será que vocês não conseguem, numa reunião mediúnica, receber o meu ente querido para eu conversar com ele? Aí a pessoa vai mentir, não, vem aí que a gente arruma um jeito dele falar. Pronto, criou o problema. Que aí o ente querido não vai aparecer lá, pronto. Não,
temos que oferecer o que a doutrina fala da perda de entes queridos, como conviver com o luto. Isso é uma casa espírita que não passa por isso. Aí tem psicografia, eu quero sair e falar com os irmãos. Chega até lá no portão e pergunta, não, eu não vou embora. Por quê? Porque a gente precisa ter esse cuidado. Aquela dor, né, daquela pessoa, aquela angústia dela, ela não chega para essa pergunta. Isso. Você tem que ter muito cuidado. É verdade. Temos que ser sempre muito cuidadosos com aquilo que a gente vai dizer ou até oferecer. Se a Casa Espírita não presta esse serviço, se não é serviço o papel da Casa Espírita, não vamos oferecer. É aquilo que eu falei lá atrás, uma mentira destrói toda a confiança que possa ser despertada, não na pessoa, na Casa Espírita, né? Idosos e portadores de necessidades especiais vão chegar na Casa Espírita e a gente vai ter que acolhê-lo da melhor forma que a Casa Espírita possua. Inclusive, dentro desse processo aqui, ó, a Casa Espírita tem que estar sempre pensando que recursos ela pode oferecer para as pessoas que chegarem. Se tem escada e uma pessoa é cadeirante, tem que oferecer uma forma que ela não precise subir escada. Se a pessoa vem com alguma necessidade especial, ou seja, tem deficiência visual, auditiva, a Casa Espírita ou vai dizer para ela que pode atendê-la e vai desenvolver uma forma de ter alguém para atendê-la durante a reunião pública, ou fazendo o trabalho de Libras, se ela é uma pessoa que tem deficiência auditiva, ou oferecendo um recurso de complementar para a pessoa que tem deficiência visual, mesmo que ela ouça a palestra, mas ter alguém ali do lado para tirar alguma dúvida, alguma coisa, de algo que foi dito, que a visão dela, por não ter a visão, ela não tem como perceber. Tudo isso são cuidados que possam fazer. Provas e expiações estão nesse grupo os casos de doenças mentais, epilepsia, estado de coma, câncer, AIDS, entre outros, que a busca na Casa Espírita muitas vezes é alguém que tem um parente assim. Temos que estudar sempre, buscar o que a Casa Espírita pode oferecer para essas pessoas em termos de apoio, sempre apoio. A Casa Espírita não vai curar nenhuma dessas enfermidades. Eles vão ter o tratamento específico, com um especialista necessário, tomando os remédios que precisam, e a Casa Espírita vai dar o apoio moral e espiritual para a pessoa se manter equilibrada diante das dificuldades e dos tratamentos que irão passar. Possamos? Chegando ao centro espírita ainda, conflitos sexuais. O sexo, embora se manifeste no corpo físico através do aparelho genético, no grupo da reprodução, está vinculado ao departamento mental. Então, entender que a sexualidade passa pela mente. E a gente tem que saber que distúrbios as pessoas estão passando para encaminhar ela para atendimento fraterno, ou encaminhar para uma pessoa que possa conversar com ela a respeito, se a situação a gente notar que é uma coisa, um distúrbio mais agravado e que a pessoa precisa de esclarecimento. Mediunidade. Isso pode chegar. A pessoa chega com problemas de mediunidade. E mediunidade não é doença, né? Então a Casa Espírita tem realmente os recursos para quem chega com a mediunidade. A única coisa que a pessoa não pode fazer é dizer assim, você é médium, vem aí no dia tal, que é dia da reunião mediúnica, eles vão te atender e botar você lá na mesa para trabalhar. Nada disso. Nada disso. A gente tem seminário da mediunidade no 7º céu para ensinar como a Casa Espírita tem que lidar com a mediunidade. Para a pessoa entender de mediunidade espírita, ela precisa ser primeiro o quê? Espírita. Então tem que botá-la para estudar espiritismo. Depois que estudar espiritismo, ela vai passar um tempo estudando mediunidade à luz do espiritismo. Depois de entender isso tudo, aí sim a Casa Espírita vai avaliar a possibilidade dela começar um contato com o trabalho mediúnico.
Às vezes, a casa espírita tem reunião de orientação mediúnica, entre aspas, escolas de médicos, né? Preparando, depois de conhecer a doutrina espírita, aí se prepara. Isso. Não pode pular etapas. Toda vez que a casa espírita pula etapas, cria dificuldade para a própria pessoa. A pessoa vai ser médium da casa espírita sem conhecer espiritismo. Vai ser médium da casa espírita sem entender como é o trabalho da mediunidade à luz do espiritismo. Só vai criar problemas. É. Sigamos. Administrando conflitos. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados, entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Quem nos diz isso é Emmanuel no livro Calma, na psicografia de Chico Xavier. Então, vamos lá, administrando o conflito. Quando uma pessoa está nervosa, jamais diga que ela está errada. Então, é um princípio. A pessoa chega alterando a voz. Está errada, pronto, criou a confusão, piorou mais ainda a situação. Deixe-a falar. Passado o descontrole, vai existir chance de esclarecer melhor qualquer situação. Faça com que ela sinta que você está ao seu lado e você a compreende. Jamais o atendente tem que se demonstrar como um adversário da pessoa que ele está atendendo. Não, isso não pode ser do jeito que você está falando, não. Você está errado. Ou então a pessoa diz assim, mas eu estou passando por situação com a minha mãe, com meu pai. Não, eles é que têm razão, eles estão certos. Não é assim que a gente vai dizer. Não vamos criar barreiras, né? Vamos primeiro ouvir a pessoa e tentar criar um clima de acolhimento, de confiança, onde tudo que você não pode fazer é criar conflitos maiores dela com a família, com o amigo, ou lá com o que seja. Você está ali para administrar o conflito e não para aumentar o conflito, né? Respire fundo e controle suas emoções quando uma pessoa se torna agressiva. Tudo que você não precisa fazer é se tornar agressivo também. Passando. O papel do recepcionista é basicamente lidar com as pessoas, requer habilidade e flexibilidade para administrar tais situações. Se acontecer algum equívoco por parte do centro, admita e não hesite em pedir desculpas. Se houve algum mal-entendido e a pessoa vai lá no dia e você está atendendo, ela diz, não, me disseram que era assim e fizeram diferente. Não vai passar pano quente, não. Vai dizer assim, não, realmente foi errado, não deviam ter te atendido desse jeito, não deveriam ter tratado você daquele jeito. Peça desculpas em nome da Casa Espírita e demonstre que o seu desejo de refazer a questão da maneira correta. Jamais para dar razão a um irmão trabalhador da casa que errou, você dizer para a pessoa que você está acolhendo, não, ele tem razão, você está errado. Ele que está certo, ele te atendeu mal, porque tinha que atender assim mesmo. Não. A gente tem que sempre assumir em nome da Casa Espírita, em nome das pessoas, a gente sempre tem que assim. A gente não deve nomear ninguém. A gente deve falar em nome da Casa Espírita. Não. A Casa Espírita não te tratou bem, não foi mais acertada contigo, mas estamos aqui para corrigir a questão. A Casa Espírita nunca nomeia a pessoa, que nomeia a pessoa, você cria atrito, né? Lembre-se de que comportamento gera comportamento. Uma atitude calma e equilibrada tende a provocar o mesmo comportamento. E, por último, lembrar sempre, o atendente é você. Não se esqueça disso. É você que tem que manter o equilíbrio, é você que tem que superar os obstáculos e não passar esse papel para a pessoa que está sendo atendida. E agora vamos para o momento final da nossa reunião, que é uma atividade prática, né? Agora, como é que a gente vai dividir aqui o pessoal? Vou contar até 5. Gravem o número que eu vou contar.
É. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Lauro Vidal, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que vamos fazer agora? Cada grupo, que agora todo mundo recebeu um número e vai se reunir pelo número que recebeu. O grupo 1 vai se reunir num grupo, 2 no outro grupo. Número 1 aqui, ó. Olha lá, vai, o número 1 ali. Grupo 2 aqui perto do Ricardo. Isso. Grupo 3, perto da mesa. Ó, vão virando as cadeirinhas aqui. 2 aqui, ó. Forma aqui o grupinho, ó. 3. Forma um aqui no meio também. E nós temos um jantar de aniversário, um almoço de aniversário. A gente vai sair a francesa. Você recrutou 6 pessoas na nossa pauta. Tá bom. Aqui, tá bom? Tá bom. Não vai dar para ficar. Tá bom, tudo bem. Mas valeu muito por ter participado da parte de informação seminário. 5 com o Alessandro. 4 1 lá na frente, 2, 3 ali perto da mesa, 4, 1, 2, 3. Quem vai fazer a leitura? Você? Então vamos ouvir agora o caso do grupo 1 e depois o que eles definiram de acolhimento. O nosso estudo do casal 1 é a Dona Elza e a Alma em luto, a Alma em luto. Dona Elza, uma senhora de aproximadamente 65 anos, chega à casa espírita. Seu semblante está abatido, olhos são. Então, o nosso grupo entendeu que o nosso colega vai falar agora. Ela veio aqui em busca de consolo, pois não compreende o desencarne do filho. Veio com muita tristeza, desconsolada e abatida. Logo em seguida, eu, como recepcionista, recebia com paciência e ofereci palavras confortantes, convidando-a para um lugar reservado para continuar o diálogo. Logo em seguida, convidei-a a retornar para o atendimento fraterno. Muito bom. Caso 2. Caso 2, vamos lá. Estudo do caso 2. João, o curioso investigador. João, um jovem universitário de 22 anos, chega ao centro espírita pela primeira vez. Ele está bem vestido, com uma mochila nas costas e um tablet na mão. Sua expressão é de curiosidade, misturada com um certo ceticismo velado. Ele observa tudo ao redor com atenção, mas não toma a iniciativa de se aproximar. Quando questionado se precisa de ajuda, ele responde de forma um pouco direta. Ouvi falar sobre o espiritismo e queria entender melhor. É tipo uma religião ou uma filosofia. Vocês fazem aquelas sessões de mesa? Aí a pergunta, né? Não, João queria atender sua curiosidade acerca do que acontecia naquele centro espírita e entender o que é o espiritismo. Ele ficou pronto para acolher todas as informações possíveis que pudesse colher naquele ambiente. E qual é o papel, né, da recepção?
atendê-lo atentamente, com muita atenção, e dependendo da ação, encaminhá-lo para o atendimento fraterno. E foi informado a ele tudo o que acontece naquela casa, a palestra pública, estudo sistematizado da doutrina espírita, passes e tudo mais. Caso 3. Ana Clara, a aflita. Ana Clara, uma mulher de 35 anos, entra no centro espírita com expressão preocupada. Ela tenta forçar um sorriso, mas seus olhos revelam cansaço e aflição. Ao se aproximar da recepção, ela confidencia, com a voz um pouco trêmula: meu casamento não está bem. Meu marido e eu brigamos muito ultimamente por qualquer coisa. Vim aqui porque uma vizinha disse que encontrou muito apoio e orientação para problemas de relacionamento. Isto está fazendo com que todos na minha família passem por sofrimento. Eu não queria ser a razão disso, que quero ajudá-los, mas não sei nem por onde começar. Aí vem as perguntas. Isso. A pergunta número 1 é: qual a provável razão dessa pessoa estar aqui, segundo o que aprendemos? Primeiro, ela teve uma boa referência, né, uma referência positiva de uma amiga que fez com que ela procurasse a casa. E que essa pessoa foi bem acolhida, então ela viu aí uma possibilidade também de receber uma orientação. A segunda pergunta é: qual o estado emocional e postura que ela apresenta? Ela apresentou, segundo o que a gente viu, um desequilíbrio emocional gerado pelo cansaço e aflição que ela está vivenciando dentro do seu lar. A terceira pergunta é: como você, recepcionista, agiria para acolher e encaminhar essa pessoa fraternalmente? Primeiro tem que ter, já que ela chegou aflita, né, desconsolada, a postura de quem está atendendo tem que ser exatamente o contrário. Com muita serenidade a receberia, conversando de forma branda, e a ouviria fraternalmente, a trataria com empatia. E a quarta pergunta é: que informações ou recursos da casa você ofereceria a ela? Primeiro, eu diria a ela que a casa a receberia no próximo momento, que aquele momento não era o ideal para a gente ter uma conversa mais reservada, né, onde ela pudesse falar melhor. Então, seria feito um agendamento, se ela assim o quisesse, agendamento previamente, e que ela seria atendida por alguém preparado para ouvi-la no atendimento fraterno. Que também seria interessante para ela que participasse das reuniões públicas, para que ela começasse a entender aos poucos a doutrina, bem como passar pelo passe, já que ela chegou de uma forma tão aflita, que ela recebendo o passe, ela poderia ser tranquilizada pela troca de energias. E também tomar água fluidificada, que ajudaria, né, seria um conjunto de ações para tentar diminuir essa aflição dela. Muito bom. Vamos lá. Grupo do caso 4, Roberto recém-descoberto. Roberto, um jovem de 17 anos, chega ao centro espírita com ar visivelmente confuso e um pouco assustado. Ele olha para os lados como se estivesse ouvindo algo que mais ninguém ouve. Quando você o aborda, ele hesita, mas depois desabafa. Tenho tido umas sensações estranhas. Ouço vozes, às vezes, vejo vulto. Meus amigos acham que estou ficando louco. Não sei o que está acontecendo comigo. Um amigo disse para eu vir aqui que talvez vocês pudessem me ajudar a entender. Aí vem as perguntas. É isso. A primeira pergunta é: qual a provável razão dessa pessoa estar aqui, segundo o que aprendemos? Né? O grupo conversou, né? Provavelmente o processo colocou mediúnico ou perturbação espiritual. Né? Eles precisam de uma conversa, de acolher, de ouvir e saber, como a gente falou no grupo. Né? E aí alguém colocou mediunidade. Não necessariamente. Muitos de nós passamos por processos diversos, né? Ao longo da nossa caminhada, muitos de nós chegamos à casa espírita por processos diversos e não era mediunidade. Era só aquele processo que precisava de um acolhimento, de um tratamento. E a segunda pergunta
qual o estado emocional, postura que ela apresenta, né? Confusão mental e assustado. Ele estava assustado. Quem passa por um processo desse está assustado, né? Ainda mais quando não conhece, né? A gente não sabe ainda que a gente é um ser espiritual e que esse processo acaba sendo o mais comum possível. Então, é preciso acalmar, ouvir, dizer para ele que as coisas vão se acertar aos poucos e mostrar todo um trabalho para ele que não pode ser feito logo de pronto. E a terceira pergunta, como você, como recepcionista, agiria para acolher e encaminhar essa pessoa? Acolher com atenção, encaminhar o atendimento fraterno, ter uma conversa maior com ele, procurar ouvir, orientá-lo, encaminhá-lo para aquilo que ele vai precisar passar, né, por todo o processo. Né? Não esquecendo que não é encaminhar ele lá para reunião mediúnica, não. Tá? Ele precisa de cuidar dos outros. A última pergunta, que informações ou recurso da casa você ofereceria a ela, a essa pessoa? Reunião pública, orientação sobre o evangelho no lar posteriormente, porque ali naquele momento você precisa cuidar dele com um passe, tá? Indicá-lo para a mocidade posteriormente, porque a observação aqui, ele é um jovem de 17 anos, né? Todo esse trabalho, é se propor a caminhar com ele, né? Tentando fazer com que ele sinta a necessidade de retornar conosco para a gente continuar fazendo o trabalho com ele. Pedro, jovem conflitos internos. Pedro, um rapaz de 20 anos, entra no centro espírita. Ele parece visivelmente tenso e apreensivo, com o olhar baixo. A cada vez que alguém observa, ele se encolhe um pouco, como se quisesse passar despercebido. Ao se aproximar da recepção, ele fala com a voz quase inaudível, pedindo informações sobre relacionamento a dois. Ele murmura que está passando por um momento difícil, com um grande segredo que teme revelar à família e que se sente muito confuso e sozinho, pois não sabe se será aceito por quem mais ama. Sua linguagem corporal demonstra medo e uma profunda necessidade de validação e segurança. Então, no nosso grupo 5, a gente se deparou com o caso de um rapaz, que é um jovem, né, esse conflito interno dele, né, ao que parece, né, que ele é um rapaz que é homossexual e que ele buscou a casa espírita em busca de uma orientação sobre essa questão que está afligindo ele. Ele se apresentou numa postura de medo e insegurança, inclusive sem saber se ele seria aceito no próprio espaço ali da casa espírita, porque até ele chegar ao atendente, né, ele falou com a voz baixa, né, as pessoas que ficaram olhando para ele se sentiam numa postura retraída de medo, né, então é uma questão que o jovem, né, passa, não, que é essa coisa desse medo de ser aceito nos espaços em que ele estiver. Então é importante, né, no caso, para a pessoa, para o recepcionista, acolher ele, né, com palavras afetuosas, né, dar aquele primeiro encaminhamento e, posteriormente, né, passar para o atendimento fraterno, que seria, ao meu ver, esse atendimento mais especializado, queria dar mais orientações para ele a respeito da sua questão. Em relação a esses recursos que a Casa Espírita poderia oferecer a ela, né, em primeiro momento, o próprio atendimento fraterno, como ele é um jovem, né, assim como a Vera ali mencionou, né, se a casa tiver um trabalho com juventude, convidar ele para vir participar desse grupo, né, e conhecer, convidá-lo também para os estudos, né, da própria doutrina, que vai muitas vezes, né, esclarecê-lo, né, sobre essa questão, né, a própria doutrina esclarece e fala sobre a questão do homossexualismo, né, e acho que foi um pouco em cima disso que a gente conversou no grupo. O pessoal está bastante enfiado. Não.
Agora é só falar como Jesus falava: ide e fazei. Agora vocês botem em prática isso na casa espírita, para que todas as nossas casas espíritas passem a ter essa preocupação com o acolhimento de quem chega, de quem está, de quem trabalha, acolher sempre, em todos os momentos. Talvez isso seja o diferencial que a casa espírita pode oferecer. A casa espírita que melhor acolher vai ter mais pessoas felizes por estar participando dela.